Estamos em guerra. Novamente, o Oriente Médio é palco de uma grande desavença, né? Então, vocês estão acompanhando que os Estados Unidos da América, em conjunto com Israel, atacou o Irã, né? E por trás desse ataque existem vários motivos, são usadas diversas estratégias e muitos nomes, né, de países, a sua cultura daquele local ali do Oriente Médio vem então agora, né, aí a ser mencionado nas redes sociais, e a gente fica muitas vezes sem entender por que, né, que está acontecendo todas essas desavenças mundo afora. É uma guerra perigosa, particularmente perigosa, complicada, todas são, né, nós estamos ainda no curso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Recentemente, Afeganistão e Iraque também estavam se estranhando. Tivemos aquele ataque do Hamas sobre Israel e a ofensiva, né? A resposta de Israel em cima ali dos palestinos, ali, dos árabes palestinos, que envolve muitas nações ali ao redor. Tá? Agora, gente, por que eu disse que é agora particularmente complicada, delicada, preocupante essa guerra? Né? Porque ela envolve um país, que é o Irã, que é um país muito, mas muito antigo, né? E um país que muito raivoso com as questões ocidentais. E para a gente saber os motivos, né, que levam a esse ataque, que levaram e que levam, né, porque ele ainda está em curso, nós encontramos justificativa como, por exemplo, que o Irã, ele, por deter urânio, ele volta e meia diz que está preparando bombas nucleares, né, bombas atômicas. Vocês lembram que bomba atômica, desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido assim um verdadeiro caos, né? Assim, bomba atômica pode acabar com cidades, com estados, com países. Há quem diga que existem países com poder bélico tão grande por meio da bomba atômica que poderia acabar com o hemisfério sul do mundo todo, por exemplo, num ataque. Né? Então, tamanho é a periculosidade, tamanho é o poder, né, ofensivo de um país que detém bombas atômicas. Se a gente puxar um ranking dos países que têm bomba atômica, você vai ver lá, você vai encontrar lá Estados Unidos, Rússia, né, China aparece ali também, mas em nenhum lugar a gente tem certeza absoluta que o Irã tem bomba atômica. Mas o Irã tem muita perspicácia. Tá? Então eu gostaria que nesse vídeo, esse vídeo aqui é para tentar te ajudar a esclarecer um pouco quem é o Irã, o que é o Irã, né? E o que eles representam, tanto ali para o Oriente Médio como para o mundo todo. Né? Bom, começando, vamos falar especificamente sobre o Irã, né? Sobre o Estado do Irã, né? Que é um Estado islâmico, é a República Islâmica do Irã. O que isso quer dizer? Né? O Irã, gente, que nós hoje encontramos e vemos aí notícias sobre o Irã e sobre ali o que esteja acontecendo no Irã, esse Irã é a antiga Pérsia. Né? A Pérsia foi um grande reinado que dominou o mundo por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Né? Então a Pérsia, se a gente for puxar aqui, por exemplo, a história bíblica, porque a Bíblia também, obviamente, é um livro de história, você vai encontrar lá a atuação da Pérsia em relação aos seus inimigos, as guerras que existiam há 1000, 2000, 3000 anos antes de Jesus Cristo. Né? Você vai encontrar ali inúmeros reis, por exemplo, como Xerxes, né, Artaxerxes, como Dário, como o rei Ciro. Inclusive o rei Ciro foi mencionado, né, em algumas vezes. Um desses reis, eu não lembro se foi o rei Ciro primeiro, segundo ou terceiro, não lembro, que tem alguns, são dinastias que nós tivemos na Pérsia. Um desses reis foi inclusive considerado servo do Senhor, servo de Deus, né, porque ele foi um rei com um bom coração. Né? Ele permitiu, quando o domínio da Pérsia
estava sob o seu comando, ele permitiu que as nações vizinhas tivessem lá as suas culturas, as suas religiões, né? E ele tinha muitos critérios que eram considerados, mediante a maldade de todos os outros, como critérios até mesmo justos, né? Então há uma história muito grande aí envolvendo a Pérsia em si, né? E a Pérsia, como assim, há uma confusão, né? Muita gente imagina os persas como sendo árabes, né? E não, os árabes é uma etnia, né? É um povo, e a Pérsia é um outro povo, uma outra nação, oriundo de outras, de outra origem, né? Os árabes, eles são semitas, né? A gente costuma olhar somente para os judeus como semitas, né? Da linhagem de Sem, mas não, os árabes também são semitas, né? Os árabes e os judeus são irmãos, que seja aí por parte de pai, mas são, né? Sendo quer seja de descendência de Isaac ou de Ismael, ou ismaelitas, ou de Isaac, todos são abraâmicos, né? São abraâmicos. Então, os árabes, boa parte ali do Oriente Médio, nós vamos encontrar árabes, né? Na Arábia Saudita, no Emirados Árabes, vários países ali, né? Você vai encontrar árabes, né? A maioria, inclusive, ali são de árabes nas suas mais diversas etnias e linhagens, né? Que assim como o povo judeu tem várias tribos, eles também são divididos assim. Os persas não. Os persas têm já uma origem mais indo-europeia e é um povo diferente no seu aspecto físico, inclusive, no seu aspecto biológico, em muitos sentidos, né? Não tem nada a ver com os árabes, tá? Mas a Pérsia, no começo do século XX, ela vai virar o Irã, né? E o Irã, que eles resgataram um termo muito antigo desse povo, né, que era o povo da terra, né, o povo do campo. Eles vão resgatar esse nome que sempre esteve intimamente ligado aos persas para proclamar uma nova república, né? E essa república, né, que eles queriam proclamar era justamente a república muçulmana, né, islâmica. Por quê? Porque num determinado momento que a Pérsia foi dominada, já ali meados do século VII, século VIII, foi dominada pelos muçulmanos, ela se tornou na sua maioria muçulmana. Então você ainda encontra pessoas ali na Pérsia, né, ou no Irã, que são, por exemplo, do zoroastrismo, né, de Zoroastro, que foi uma religião também monoteísta que dominou por muito tempo a Pérsia. Você encontra ali também alguns cristãos e uma minoria bem pequena de judeu, mas a grande maioria é muçulmana. Tá? Então, o Irã ele já vem junto, né, representando esse modelo de gestão do Estado. E eles, nesse momento que eles viram essa República Islâmica, eles se opõem radicalmente ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos, né, trazendo políticas muito severas, políticas muito rígidas, né, e muda também o sistema de governo, porque lá o governo você tem lá o presidente do Irã, você tem lá um parlamento, você tem um grupo que eles chamam de uma outra forma, né? Eles têm alguns outros nomes, algumas nomenclaturas, mas acima de todos eles está lá a figura do Ayatollah, né? O Ayatollah, ele é o líder máximo supremo do Islã da linha xiita, né? E aí, entrando já no aspecto religioso aqui com vocês, existe no Islã duas grandes linhas, né? Entre várias outras ramificações, mas duas grandes linhas. Como no cristianismo você tem, por exemplo, catolicismo e protestantismo, no islamismo você tem lá os sunitas, que eram basicamente aqueles que depois da morte do profeta Alá entenderam que o líder, né, o califa, poderia ser alguém inspirado, instruído, alguém eleito ali por eles, e a linha xiita, que é aquela que diz que não, que a sucessão do califado tem que ser alguém que vem da linhagem da família de Maomé. Então houve essa divisão, e o Irã ela é de maioria xiita, né? Então o governo ali é de um ayatollah, e agora vocês verem aí o Ayatollah Khomeini, né, que foi assassinado agora nesses ataques da guerra, e agora estão lá se movimentando, porque matar o líder não quer dizer que você matou o regime. Né? Então essa guerra vai se estender por alguns dias, mas o meu objetivo aqui é ter mostrado um pouco para vocês
Quem é esse Irã, a sua religião, a sua cultura. Obviamente a gente precisa de um, de um espaço maior para falar disso. Se você gosta desse tipo também de vídeo de informação, comenta aqui embaixo. Vamos fazer outros vídeos destrinchando cultura do Irã, a religião do Irã, a espiritualidade, né, para a gente entender um pouquinho melhor o pano de fundo do que está acontecendo dessa guerra. Eu me chamo Eliezer Carolive, é um prazer ter você aqui na TV Escuta. Não deixe aqui de se inscrever, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Essa é a maneira de você nos ajudar a seguir adiante. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.